Sejam bem-vindos a LFP Cursos. Hoje vamos trabalhar a questão de número 40 do Exame Unificado da Magistratura Nacional, a segunda questão sobre processo civil e concurso. A questão de número 40, ela traz o seguinte enunciado. Diante da suspeita de que Paulo deixaria de devolver o filho do ex-casal após a visita, Joana ajuizou ação de guarda unilateral com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Apresentadas as provas junto à inicial e ouvido o Ministério Público, Carlos, juiz competente para julgar a demanda, concedeu a tutela de urgência de modo a garantir a guarda unilateral em favor de Joana e marcou audiência de conciliação entre os genitores. Na data designada, após o término da audiência, sem acordo entre as partes, ao deixar o fórum, Paulo abaurou o veículo dirigido por Carlos por desatenção, o que levou a uma calorosa discussão entre ambos. Após o episódio, Carlos declarou sua suspeição, conforme disposição legal, e determinou a remessa ao juízo substituto, ao passo que Paulo pugnou pela anulação da antecipação tutela concedida ante a declaração exarada pelo magistrado. Sobre o pedido realizado por Paulo à luz das disposições legais e da jurisprudência dominante sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Bom, vamos começar com uma questão perigosa. Por quê? Jurisprudência dominante sobre o tema. Onde? No STJ, no Tribunal de Justiça Estadual, né? Então, o tema suspeição e o tema impedimento são dois temas distintos que afetam a parcialidade do magistrado. Impedimento está voltado para questões mais objetivas e de interesse público, tanto que o impedimento, em regra, não preclui e o impedimento, o juiz impedido, pode ser objeto de ação rescisória. A suspeição já está vinculado ao interesse da parte e a outros tipos de problemas, como amizade, inimizade, relacionamentos íntimos, etc. A suspeição, sim, ela preclui, e a decisão proferida por juiz suspeito não pode ser objeto de ação rescisória. Então, diante dessas premissas, vamos às alternativas. Alternativa A. Deverá ser acolhido o pedido de Paulo, considerando flagrante inimizade existente entre o juiz e a parte. A princípio, nós temos que pensar que essa inimizade ela surgiu depois da liminar concedida, por conta de um acidente em que Paulo bateu no carro do juiz por desatenção. Isso é muito importante, porque não houve intenção, não houve dolo. B. O pedido deverá ser rejeitado, pois a causa da declaração se deu por ato praticado por Paulo. Repito, foi desatenção, não foi ato doloso, ato intencional de provocar suspeição do magistrado. Então, também não temos algo aqui que possa ser considerado correto. C. O pedido de Paulo deverá ser rejeitado, pois a declaração de suspeição pelo magistrado por motivos supervenientes não possui efeitos retroativos. Isso é muito importante. Possui efeito retroativo ou não? Sim. O reconhecimento da suspeição e do impedimento possui efeito retroativo, mas retroage à data do fato. Então, o que aconteceu antes do acidente, certo? O que foi decidido no processo antes do acidente, não foi decidido, não foi feito pelo juiz num período em que o fato que gerou a suspeição estava presente. Ele ainda iria acontecer. D. Deverá ser acolhido, sendo certo que a manutenção da decisão prejudicará Paulo e decorreu da parcialidade do julgador. Repito, quando o juiz decidiu, o acidente não tinha acontecido. E deverá ser rejeitado, pois a remessa da ação ao juízo substituto e a ratificação dos atos anteriores é capaz de afastar a nulidade arguída. Não. Por quê? Porque o juiz substituto que recebe o processo, ele recebe o processo no estado em que se encontra e ele deve ratificar apenas os atos atingidos pela suspeição, que não foi o caso da decisão liminar. Bom, o nosso Código de Processo Civil, ele trata da suspeição
no artigo 145. Uma coisa muito importante está no seu parágrafo 2º. Será ilegítima a alegação de suspeição quando 1. Houver sido provocada por quem a alega. Ah, mas Paulo não provocou a suspeição? Não, foi um acidente, foi por desatenção. E aí entra a jurisprudência dominante. Para que se aplique o parágrafo 2º, inciso 1 do 145, é preciso haver a intenção em criar uma situação de suspeição, que não foi o caso do enunciado. Outro artigo importante é o 146, que fala da modulação da decisão que reconhece a suspeição. Veja, parágrafo 6º. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Então, se ele se deu por suspeito e remeteu os autos ao juiz substituto após o incidente, não tem ato processual praticado por este juiz que possa ser atingido pela suspeição. E 7º parágrafo, o tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou suspeição, que entra a modulação. Então, a alternativa correta, segundo o gabarito oficial do concurso da magistratura, do segundo concurso de 2024, é a alternativa C. O pedido de Paulo acerca da nulidade da liminar deverá ser rejeitado, pois a declaração de suspeição pelo magistrado por motivos supervenientes não possui efeitos retroativos. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe esse vídeo e nos ajude a continuar produzindo conteúdo de qualidade.